O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos pedir, gente, o Espírito Santo de Deus, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Toda a igreja cantando junto, gente. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar, irmãos amados. Acolho com carinho o movimento de irmãos, que hoje é responsável pela liturgia, a cada um dos irmãos e irmãs que veio rezar conosco nesta noite. Acolho os irmãos que estão em casa, pelas redes sociais. Gostaria de acolher também uma pessoa muito especial que nos visita hoje, neste domingo de Pentecostes. É uma amiga minha, de muitos anos. É lá do bairro onde moram os meus pais, Ingleses, Rio Vermelho. A gente se conheceu em Ingleses. E hoje ela é uma monja. Uma monja é uma freira que mora num mosteiro, monja mosteiro, e ela mora na clausura. São aquelas monjas, aquelas irmãs, aqueles irmãos, os monges, que vivem do trabalho, do seu sustento, se sustentam com o próprio trabalho, mas vivem na oração. E hoje ela veio nos visitar, pegou uma folguinha e conseguiu sair. De tempos em tempos, né? De muitos em muitos anos, eles podem sair da clausura para visitar a família. A irmã Maria Gabriela, eu queria que ela ficasse de pé, por favor, irmã. Está ali, veio visitar a gente nesse domingo de Pentecostes. A irmã. Obrigado, irmã. Convento, o mosteiro da irmã é lá em Rio Negrinho, Nossa Senhora da Boa Vista. Está tendo retiro lá agora? Não, né? Não está, por causa do isolamento aí, das restrições. De vez em quando eu faço retiro lá. Tem que fazer retiro em mosteiro, é uma bênção. Silêncio e oração. É o céu na terra. E o mosteiro delas é lindo ali, em Rio Negrinho. Vale a pena. E tem um chocolate maravilhoso que a irmã Maria Gabriela faz lá, para o sustento do mosteiro. Meus amados, é um final de semana de muitas alegrias, né? Final de semana de Pentecostes, muitas alegrias. Aqui na nossa paróquia tivemos crismas ontem, 86 crismandos, veio Dom Vito celebrar. Tivemos crisma hoje, mais 82 crismandos, veio o Padre Revelino. Eu mesmo fui delegado pelo bispo para crismar os crismandos ali da paróquia da Serraria, São Pedro e Nossa Senhora dos Navegantes. Muitas bênçãos nesses dias, e é final de semana de Pentecostes, quando nasce a igreja, quando vem sobre a igreja o Espírito Santo de Deus.
Nós lemos aqui, meus amados, na primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, encheu a casa onde eles estavam e apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava. Eles estavam aguardando, eles estavam nesse lugar, reunidos os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos e mais Maria, a mãe de Jesus. Os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo em Pentecostes, esperando a promessa. Uma promessa que já era do Antigo Testamento. Se a gente for ler Ezequiel, Jeremias, eles dizem assim: arrancarei do seu peito o coração de pedra, colocarei lá um coração de carne, colocarei em vós o meu espírito. É Antigo Testamento já. E aqui, quando vem Jesus, nós celebramos no último domingo a ascensão do Senhor. Quando o Senhor vai ao céu, antes de partir, Ele dá ordem para os seus discípulos: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas fiquem esperando em Jerusalém, até que se cumpra a promessa, para que vocês sejam revestidos, porque Jesus sabia da carne que aqueles irmãos era feita, e Ele sabia da fraqueza, minha e tua. Por isso Ele coloca dentro da gente o Espírito Santo, para nos dar força, fortaleza. Então Ele pediu que esses irmãos ficassem em Jerusalém esperando a promessa, e no dia de Pentecostes, eles estavam celebrando Pentecostes. Daí você pode perguntar: mas Padre Sedemir, Pentecostes não foi nesse dia, quando veio o Espírito Santo sobre a igreja? Como é que eles já estavam celebrando Pentecostes? Porque nesse tempo aqui, assim como também já era celebrada a Páscoa, né? Lembra que os judeus estavam todos para a festa da Páscoa, quando Jesus vai ser crucificado? Eles celebravam a Páscoa da passagem da escravidão do Egito para a terra prometida. E o Pentecostes também. Depois que o povo passa o Egito, quando o povo de Deus está no deserto, atravessando o deserto, Deus faz com Moisés uma aliança, faz com o povo que Ele escolheu uma aliança. E 50 dias depois, Moisés ele sobe ao Monte Sinai para receber a tábua da aliança, a tábua da lei. É lá que celebra o Pentecostes. Vem fogo de Deus e queima a sarça. Vocês já leram no texto da Sagrada Escritura? A sarça que se queima, mas não se consome. É fogo que queima aquela sarça. E as pessoas não têm coragem de se aproximar, porque ali está Deus. Tira as sandálias dos pés, o lugar que estás é sagrado. E aquele fogo consome a sarça ardente, mas as pessoas não chegam perto dele. Apenas algumas pessoas ungidas, como Moisés, poderia chegar. Hoje, com Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, junto com Maria, e vem sobre esses discípulos fogo do céu. Línguas de fogo repousam sobre esses discípulos, eles ficam cheios do Espírito Santo de Deus, começam a falar novas línguas e saem por ali anunciar. E veja, o interessante do texto do Evangelho, nesse dia de Pentecostes, na época de Jesus, vinham gente de todos os lugares para celebrar Pentecostes, porque era um dia de agradecer a Deus. Então as pessoas de todos os lugares do mundo conhecido vinham a Jerusalém trazer o seu agradecimento a Deus, a sua oferta, como a gente faz hoje em dia na missa, né? Na missa, nós vamos cantar o canto de ofertório, você vai levar a sua oferta, vai colocar na cestinha, tem as cestinhas, você vai colocar a sua oferta para a igreja. Nessa época aqui, as pessoas levavam a oferta do seu trabalho, da colheita, primeira colheita, as primícias, levavam para ofertar a Deus. Então tinha gente de todo lado lá. Veja, tinha judeus de toda parte, tinha galileus, tinha medos, elamitas, partos, gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, tinha romano, tinha cretense, tinha prosélito, tinha gente de todos, era o mundo conhecido. Mas quando aqueles 12 homens ficam cheios do Espírito Santo, olha o que acontece, eles estranham, porque todos entendem o que eles falam. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus, como se fosse na nossa própria língua. Porque agora eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus dá unidade.
Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fala a mesma língua. Claro que eles receberam o dom de falar línguas estranhas, que é o dom mais elementar. Mas eles começaram a falar a língua do Espírito de Deus. E a língua do Espírito de Deus é a mesma em todos os lugares, porque é língua de amor, é língua de solidariedade, é língua de fraternidade. Estavam gente de todos os lugares, mas o Espírito Santo deu para eles essa unidade. Percebam, meus amados, aqui o que eles querem? Receber o Espírito Santo para anunciar Deus, para que as pessoas possam ficar cheias de Deus e ir até Deus, para que as pessoas percebam Deus e para que deixem que Deus venha até elas. É diferente daquilo que aconteceu com muitas outras nações na Torre de Babel, quando começaram a construir a Torre de Babel, porque daí cada um queria ir a Deus por sua conta própria, falando a sua própria língua, com seus próprios interesses, quiseram construir a sua própria torre para ir a Deus, e daí a Babilônia é confusão, ninguém se entende, e tudo se destrói, nada vai para frente. Aqui não, aqui todos querem a unidade, o Espírito Santo faz com que eles estejam unidos e falem a mesma língua, mesmo sendo gente de todos os lugares da terra, porque é a língua de Jesus Cristo, é a língua do amor, é o Espírito Santo que os invade, é essa língua que dá unidade. Nós lemos no texto da Sagrada Escritura, na segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existe diversidade de dons, mas um só Espírito. Existe diversidade de ministérios, mas um só Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem diferentes atividades, mas é um único e mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. É um só Jesus, é um só Espírito, é um só Deus. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que habitou nesses 12 homens 2000 anos atrás. É o Espírito que está em você. É Espírito que dá para você a capacidade de você falar a mesma língua, a língua de Deus, e de você promover dentro da sua casa paz, harmonia, diálogo. Veja, era gente de todos os lugares, mas eles viveram o diálogo da unidade do Espírito Santo. É esse único e mesmo Espírito que opera tudo em todos, é esse único e mesmo Deus que realiza todas as coisas. A cada um de nós, o Espírito Santo dá a manifestação de dons e carismas para o bem comum. Nós temos aqui, meus amores, olha, por conta da crisma, por conta desse dia de Pentecostes, a menorá com as 7 velas, os 7 dons do Espírito Santo. Quando você foi batizado, há muitos anos atrás, tem gente aqui pelo cabelinho branco, acho que ainda foi na época do arco-íris em preto e branco, né? Não tinha arco-íris colorido ainda. Foi batizado, recebeu o Espírito de Deus, com os dons infusos. O profeta Isaías diz, dons infusos, olha, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Os 7 dons infusos do Espírito Santo, simbolizados pela luz do Espírito, esses 7 dons você recebe no batismo para a sua santificação pessoal, para que você possa ir para o céu. Porque Deus sabe que sozinho você não dá um passo e já tropeça. Não vai conseguir seguir Jesus Cristo, mas Deus te quer no céu com Ele. E aí Deus pensa, como é que eu vou fazer esse danadinho vir para o céu? Vou ter que dar a ferramenta para ele. Então Ele coloca dentro de você o Espírito Santo, com esses dons para a tua santificação. Quando a gente vai usando esses dons para a nossa santificação, quando a gente vai deixando Deus agir na gente, quando a gente vai assumindo que nós somos filhos de Deus, quando a gente assume que nós somos criados por amor e para o amor, quando a gente assume que nós temos um Deus Pai que nos ama todos os dias, 24 horas por dia, durante toda a eternidade, quando a gente assume que nós não viemos a este mundo por acaso, mesmo que tenha sido aí humanamente um acidente o nosso nascimento, mas nós somos desejados por Deus. Quando a gente assume isso, a gente vai colocando em prática esses dons infusos, vamos sendo revestidos de uma graça que vem de Deus, vamos tendo autodomínio, vamos nos controlando e vamos vivendo a linguagem do Espírito Santo de Deus, que é uma linguagem universal. Quanto mais colocamos esses dons infusos a serviço da nossa santificação, Deus vai fazendo isso que acontece aqui. Ele vai manifestando a cada um conforme lhe apraz e vai derramando em cada um muitos dons para o bem comum. Porque daí outros dons e carismas que a gente vai recebendo já não são mais para a nossa santificação. É para que a gente ajude outros a serem santos também. Ajudar a nossa esposa a ser santa. Dá um trabalho, rapaz. Ajudar o esposo, aí mesmo o bicho pega. Ajudar o marido a ser santo, olha,
Mas aí é o Espírito Santo de Deus, tem dons, carismas para o bem comum, para a gente colocar a serviço do outro, para levar o outro para o céu, para a gente colocar a serviço do povo de Deus. Esses dons, eu falo sempre, né? Os dons de todo mundo, quem é catequista, a gente fez hoje a crisma da moçada aí, gente que coloca esses dons a serviço, é para a gente colocar a serviço, porque embora sejamos muitos, nós formamos um só corpo, assim como acontece com Jesus Cristo. É um corpo, Jesus é a cabeça, o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Muitos membros, mas somos um corpo e Jesus é a cabeça desse corpo. A gente leu no texto do Evangelho, meus amados, ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estava fechadas as portas e Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco. Porque Jesus é o cheio do Espírito. E quem tem o Espírito, o primeiro fruto que leva é a paz para todos os lugares. Onde a gente vai, leva a paz de Deus, a paz de quem tem o Espírito Santo dentro de si, a paz de quem sabe que é habitado pelo Espírito de Deus. Depois de dizer a paz esteja convosco, Jesus mostrou as mãos, o lado, mais uma vez ele desejou a paz. E aí olha o que ele faz, meus amados. Jesus diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre aqueles 12 amigos dele e disse: recebei o Espírito Santo. Quando Deus Pai criou o primeiro homem, modelou o homem do barro, né? Ele trouxe o homem do barro, e para que aquele homem ganhasse vida, ele soprou na narina do homem o sopro da vida. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre o ar. E o Espírito de Deus foi colocado naquele homem, que preferiu desobedecer a Deus e caiu no pecado. Por causa do pecado, Deus selou uma segunda aliança, não mais com fogo na sarça que ardia e não queimava, mas com fogo do Espírito Santo de Deus. Soprou mais uma vez no homem e disse: receba o Espírito Santo. Não mais sobre aquelas 12 tribos de Israel, aquelas 12 povos que foram escolhidos por Deus, mas agora sobre 12 apóstolos que receberam do Senhor a ordem: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem gente de todos os lados, Capadócia, Frígia, Panfilha, é todo mundo que agora recebe o Espírito de Deus. O povo de Deus, as 12 tribos, são agora representados pelos 12 apóstolos que espalham a palavra pelo planeta Terra todinho. O mundo conhecido daquela época, que viu os apóstolos falarem na mesma língua, é o planeta todo. A igreja do Senhor hoje somos eu e você, os batizados nesse Espírito Santo, os sucessores desses 12, a sucessão apostólica. É lindo isso, gente. Ontem nós tivemos aqui o bispo, o Dom Vitor veio, ele fez isso que está aqui na palavra de Deus. Ele impôs as mãos sobre aqueles meninos que receberam a crisma, ungiu eles com o óleo santo da crisma e disse: recebei o Espírito Santo, como acontece aqui, como ordena o Senhor Jesus Cristo. É um sucessor dos apóstolos, é bispo como eram esses 12, que assim que o Senhor Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo, o Senhor disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. O Senhor sopra eles o Espírito Santo e já dá para eles o poder, para aqueles 12 apóstolos, de ligar e desligar. Os pecados que você perdoar serão perdoados, os que você retiver serão retidos. É o sacramento da confissão, que a gente esquece tanto de procurar nos dias de hoje, mas que é elementar, fundamental, para nós estarmos religados ao céu. É o sacramento. Nós lemos, meus amados, e aí olha que bênção que é a sequência, né? Sequência de Pentecostes que a gente cantou hoje tão belamente. A letra da sequência é linda. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. O Espírito Santo é consolo que acalma, é hóspede da alma, é doce alívio. No labor, descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós.
sem a luz que acode, acudir, ajudar, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, sujo do pecado, o seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, coração duro, guiai no escuro, o frio aquecei, dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. A tua igreja, meu irmão, é linda. A tua igreja nasceu com esses apóstolos de Jesus. A tua igreja canta com isso aqui há milênios. A tua igreja diz: dobrai o que é duro, guia no escuro, dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte. O forte é quem vive a graça do Espírito Santo. O forte é quem passa esse mundo pelas tribulações, sofrendo, mas levantando porque tem o Espírito. Dá em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Quero convidar você, meu irmão, mais uma vezinha então, motivados por essa palavra que a liturgia traz nesse dia de Pentecostes, nós vamos mais uma vez cantar o refrãozinho pedindo a nós descer divina luz. Vou pedir que você fique de pé, por gentileza. E a gente vai pedir agora, motivado por essa palavra, sabendo que dentro de nós habita o Espírito de Deus, sabendo que hoje, por graça do Espírito Santo que veio sobre aquelas pessoas, a igreja saiu para anunciar a palavra que chegou até você. Então vamos pedir. A gente vai, os ministros vão introduzir a canção, mas eu quero que a igreja cante, porque você tem que pedir, irmão. É para você. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei. Você que precisa pedir. Canta junto. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Mais uma vezinha, só a igreja cantando, clamando o Espírito de Deus. Canta, igreja. Todos juntos, em nossas almas acendei. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Quando Jesus Cristo nos ensina a rezar nos evangelhos, Lucas, Mateus, capítulo 6, ele ensina a oração do Pai Nosso. Quando você rezar, reze: Pai Nosso que estás nos céus. Mas ele continua ensinando, ele diz: a oração tem que ser insistente, você tem que rezar dia e noite, a sua oração tem que ser persistente. E ele ensina assim, ó: pedi e recebereis. Pode olhar, Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Pedi e recebereis. Todo o que pede recebe, o que procura encontra, o que bate a porta se abre. Ele diz assim no texto do Evangelho: se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Mas você precisa pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos.